Olá, alunos. Esta é a videoaula 2, na qual nós vamos tratar assuntos tanto da unidade 2 quanto da unidade 3, ou seja, assuntos mais voltados a mecanismos fisiológicos e vias moleculares. O entendimento sobre a fisiologia do exercício requer que nós entendamos as ações metabólicas. O que é o metabolismo? É a junção tanto de reações anabólicas quanto catabólicas. Ou seja, de modo bem simples, vamos entender anabolismo como reações de construção, síntese proteica, enquanto reações catabólicas são reações de clivagem, de separação, de degradação, ok? Para que possamos entender essas reações metabólicas, vamos usar o exemplo do ATP, a adenosina trifosfato, que é a nossa moeda corrente de energia. O ATP pode ser ressintetizado por duas vias. Uma via anaeróbica, ou seja, quando o oxigênio não é suficiente no meio celular, e uma via aeróbica, quando o oxigênio é suficiente no meio celular. Na via anaeróbica, nós podemos ter essa ressíntese, ou seja, essas reações anabólicas, de dois modos. O primeiro modo chama-se via ATP-CP ou ATP-PCR, vai depender muito da tradução, que é a ressíntese do ATP com a creatina fosfato. Nessa via, nós não temos a produção de lactato. Uma outra via, ainda anaeróbica, é a glicólise, quando a ressíntese do ATP é feita por meio da clivagem incompleta da glicose, uma molécula com 6 carbonos. E nesta via, teremos então a produção de lactato. A outra via, agora com oxigênio suficiente, é a via aeróbica, na qual o processo de ressíntese do ATP obrigatoriamente ocorrerá no ambiente mitocondrial e chamamos de fosforilação oxidativa. Para entender na prática como isso ocorre, vamos imaginar um atleta de 100 metros rasos, na qual ele precisa de aproximadamente 10 segundos para cumprir essa prova. A energia vinda do ATP é ressintetizada com a ajuda da creatina fosfato, ou seja, uma via anaeróbica alática. Por outro lado, numa prova de 400 metros, o atleta precisará da energia provinda da via da glicólise, ou seja, via anaeróbica de produção de ATP, porém com produção de lactato. Com relação à via de ressíntese aeróbica, nós temos o exemplo do maratonista, cuja prova perdura por mais de 2 horas e ele mantém ainda assim um estado estável metabólico para a produção de energia aeróbica. É importante também que entendamos que essas vias de ressíntese de ATP, dessas reações anabólicas, não ocorrem separadamente, elas ocorrem ao mesmo tempo, porém com predominâncias diferentes. Vamos acompanhar no gráfico. Em amarelo, a creatina fosfato, que é uma energia já disponível no ambiente celular, é a primeira a ser clivada, porém perdura por poucos instantes, por poucos segundos. A via da glicólise, também anaeróbia, é a segunda a predominar, mas também não consegue manter uma produção de ATP por um tempo muito longo. Por outro lado, ainda que de maneira mais lenta, a produção de ATP na via aeróbica, utilizando-se da respiração mitocondrial, ou seja, a fosforilação oxidativa, perdura por mais tempo e leva um tempo um pouco maior para se sobrepor em relação às demais. Agora, nós vamos ver do ambiente molecular como que essas reações ocorrem. Novamente, vamos acompanhar na figura. Nessa figura, temos alguns exemplos das vias metabólicas moleculares para a ressíntese de ATP e que também estão presentes durante o exercício físico. A via de ressíntese alática, utilizando-se então da energia proveniente do ATP-CP ou ATP-PCR, dependendo da nossa tradução, vai perdurar por poucos instantes e obrigatoriamente precisa da creatina fosfato para ressintetizar, ou seja, para ter uma reação anabólica, a via de ATP-CP ou ATP-PCR para a ressíntese do ATP. Nesta via, obrigatoriamente, deve ter a participação da creatina fosfato, e que vai perdurar por apenas alguns segundos. Por outro lado, ainda de maneira anaeróbica, a entrada de glicose na célula também permitirá a ressíntese de ATP. Como nós acompanhamos aqui,
há alguns passos até que essa glicose com 6 carbonos seja clivada em 2 moléculas, agora com 3 carbonos, as quais damos o nome de piruvato. Uma vez que não há oxigênio suficiente no meio celular, esse piruvato vai ser transformado em lactato. O lactato é um biomarcador metabólico bastante utilizado na área da fisiologia do exercício. E quando produzido em excesso, ou seja, quando há um trabalho metabólico celular demasiado diante de um ambiente com pouco oxigênio, esse lactato extravasa da célula, atingindo os capilares e posteriormente a corrente sanguínea. Então nós podemos fazer a aferição do lactato para basearmos então as intensidades do esforço físico. Utilizamos para isso o limiar de lactato. Utilizando-se então do metabolismo aeróbico, nós podemos ter a utilização tanto da glicose, que nesse caso irá ser clivada totalmente, ou então de ácidos graxos e até mesmo de alguns aminoácidos. Para isso, obrigatoriamente teremos que ter oxigênio suficiente no meio celular, e então esses compostos adentrarão a mitocôndria. Na mitocôndria teremos o ciclo de Krebs e basicamente a extração de íons de hidrogênio, captados por coenzimas, nicotinamina adenina dinucleotídeo, flavina adenina dinucleotídeo, mais conhecidos como NAD e FAD. Essas coenzimas basicamente vão carregar esses hidrogênios para a cadeia de transporte de elétrons, situadas na membrana interna da mitocôndria. A cadeia de transporte de elétrons aumentará e muito o gradiente de concentração, ativando então uma proteína, a ATP sintase. Uma vez que a ATP sintase seja ativada, teremos então a ressíntese do ATP por via aeróbica. Esse hidrogênio é tamponado juntamente com o oxigênio em água. Isso permite que a célula não tenha então um ambiente deletério, uma vez que o hidrogênio solto iria destruir o meio celular. As chamadas espécies reativas de oxigênio também estariam presentes, os radicais livres. O que é importante nós termos em mente então? Que o exercício físico vai perturbar todo esse ambiente metabólico, ou seja, uma vez que a célula está conseguindo agora, em repouso, produzir energia de maneira adequada, o estímulo do exercício físico, de maneira aguda, é considerado um estressor. Porém, de maneira formidável, o nosso organismo consegue agora equilibrar a produção de energia e mantê-la por um longo período. E ao longo do tempo, ao longo dos dias, com um treinamento adequado, o organismo é capaz de se adaptar agora a essa sobrecarga e atingir um novo estado físico, seja ele por uma aptidão metabólica aeróbica ou anaeróbica. Nessa figura, nós podemos identificar que o exercício físico ocasiona uma perturbação metabólica. Essa perturbação metabólica vai ativar sensores metabólicos, por sua vez, ativam transduções de sinais no meio celular, e essa transdução de sinal vai ocasionar adaptações celulares, que nós podemos entender como adaptações ao exercício físico. Novamente, vamos acompanhar na figura. Temos aqui um estímulo de exercício físico, por exemplo, aeróbico, e esse estímulo de exercício vai exigir que a célula renove o conteúdo de ATP, como nós vimos anteriormente. Contudo, se esse exercício estiver em um nível adequado para provocar adaptações, vai causar uma perturbação metabólica, aumentando a quantidade de AMP e diminuindo a quantidade de ATP. Ou seja, eu tenho uma molécula de adenosina trifosfato, que é um ATP com 3 fosfatos, vai ser clivado num ADP, adenosina difosfato, com 2 fosfatos, e esse ADP vai ser clivado numa molécula de AMP, ou seja, uma molécula de adenosina monofosfato. Quando aumenta o conteúdo de AMP no ambiente celular, isso é considerado uma perturbação metabólica, nesse nosso exemplo. E esse aumento de AMP vai ativar uma quinase. Uma quinase é ativada por AMP, que nós chamamos de AMPK, que podemos ver aqui em verde na linha de sensor metabólico. A AMPK é uma enzima heterotrimérica e também vai participar de várias outras vias metabólicas. Por exemplo, a ativação de AMPK via exercício físico pode inibir a síntese de colesterol, ou, por outro lado, facilitar a expressão de receptores de glicose na célula. Isso é muito importante em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2,
Por exemplo, uma vez que fazendo exercício físico, mesmo sem a ação da insulina no meio celular, eles vão conseguir ter uma captação de glicose melhorada. Então nós podemos ver também que a MPK é capaz de ativar, por exemplo, o coativador PGC1-alfa, que é importante para a biogênese mitocondrial, que por sua vez é indispensável para aquelas adaptações aeróbicas ao treinamento físico. Bom, é importante também que saibamos que uma sessão de exercício físico aguda vai ocasionar uma perturbação metabólica diferente daquela a longo prazo. Os efeitos benéficos do exercício físico não se dão durante o exercício físico ou então imediatamente após a realização deste. Isto ocorre a longo prazo, como nós podemos acompanhar na próxima figura. Nessa figura nós temos em verde a performance de exercício, em vermelho o conteúdo de proteínas e função enzimática e em azul o conteúdo de RNA mensageiro, fundamental para a transcrição e produção de novas proteínas. Então, acompanhamos. Algumas horas após o esforço físico, nós observamos um aumento significativo no conteúdo de RNA mensageiro. Porém, não observamos, na parte superior da figura, um aumento na performance do exercício físico. E isso perdura por alguns dias. Ou seja, somente após algumas semanas e meses que nós observamos esse aumento do conteúdo de RNA mensageiro, nós também vamos observar um aumento no conteúdo de proteínas, aumento na função enzimática e que, por sua vez, vão produzir um aumento na performance do exercício físico, seja ele visando o esporte ou visando as condições de saúde. Então, podemos imaginar, faço exercício físico, determinada carga e tenho todos os efeitos benéficos. Bom, não é bem assim que as coisas ocorrem. Um estudo realizado em 1999 pelo cientista Claude Bouchard mostrou que, para o mesmo padrão de exercício físico, as pessoas respondem e se adaptam de maneira diferente. Então, ele estudou mais de 400 pessoas e verificou que a diferença dentro da família era menor para o mesmo tipo de exercício físico. Ou seja, as pessoas são geneticamente similares, parecidas, né, porque são da mesma família. Enquanto que as diferenças dos indivíduos entre uma família e outra variaram muito, ou seja, indivíduos que variaram até 1 litro de oxigênio frente àquele mesmo programa de exercício físico. Então, relembrando, eu tenho o mesmo tipo de exercício físico, a mesma carga, considerando a aptidão física de cada pessoa, e mesmo assim essas pessoas responderam de maneira diferente. Isso nos leva a crer que o background genético, ou seja, o conteúdo genético dessa pessoa, influencia na maneira como ela responde a um determinado estímulo, nesse caso, a um determinado exercício físico. Podemos concluir, então, que não somos genéricos, que um determinado exercício vai fazer bem da mesma forma a todos os indivíduos. E precisamos, então, para isso, entender quais são as vias moleculares pelas quais o exercício físico atua no nosso metabolismo. É importante que no estudo da nossa disciplina vocês não se preocupem em decorar nomes de proteínas, de vias metabólicas, e sim entender e discutir os conceitos pelo qual o exercício físico influencia no metabolismo. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição de vocês a qualquer tempo. Bom estudo a todos!